Boa tarde, minha rapaziada vascaína. Ricardo Rigas falando para o canal Rio Grande do Canal Vascaíno. O Vasco joga hoje às 19 horas contra o Melgar, em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco, se vier passar de fase, né, da Sul-Americana para jogar repescagem, ele tem que vencer o jogo de hoje, né? Vencendo o Melgar, o Vasco ganha a segunda colocação e a disputa consequente nos playoffs, né, para seguir aí nas oitavas de final da Sul-Americana. O Vasco tem uma modificação do time, né, duas, na verdade, em relação ao time que jogou no Fluminense. O time não estava suspenso pela Sul-Americana, retorna, e o Hugo Moura está suspenso, foi expulso contra o Lanús, e no lugar dele, senhores, mais uma demonstração da falta de competência, da falta de profissionalismo dessa diretoria que está aí. Pedro Paulo, Felipe Loureiro e apaniguados. O Jair, né, treinou entre os titulares para substituir o Moura, então deve ser o titular da equipe. Tudo bem, a Sul-Americana não tem nada a ver com os 7 jogos do Brasileiro, né? O Jair não completou 7 jogos, ele não vai ser relacionado com certeza no jogo contra o Bragantino, que é a próxima partida após essa, né? De acordo com informações da imprensa, o Ceará estaria disposto a contratar o Jair, dividindo os salários com o Vasco, ou seja, pagaria 350 mil e o Ceará pagaria os outros 350 mil, né? Pagaria metade do salário do Jair, que ganha em torno de 600 mil reais por mês no Vasco da Gama. Já é um alívio nas contas. Então o Ceará vai utilizar o jogador, né, que estava sendo preterido por conta de completar o 7º jogo, mas vai jogar contra o Melgar, né? Gente, é muito amadorismo, é muita falta de competência, é muita falta de vergonha na cara dessa diretoria, que é, na verdade, a continuidade daquela que saiu, que era também a outro. Foi a pior coisa que aconteceu por baixo da Gama, foi a dupla Salgado e Pedro Paulo. Gente, acabaram, nem falo de Eurico, mas eles estão acabando com o Vasco da Gama. Estão acabando. Eu não sou euriquista, tá? Só que o Vasco começou a ser sacaneado, né, pelo sistema desde 2000, quando disputou a final da Nova Avelange contra o São Caetano com o uniforme da SBT, né? Sacaneando a nossa emissora, que é a emissora maior do Brasil, né? E aí ela se sentiu prejudicada, que estava mexendo no jogo, tinha que mostrar o jogo de qualquer maneira, e fizeram propaganda gratuita para a SBT. E desde então, meus jovens, o Vasco vem sofrendo, não faz parte do sistema. Essa emissora, que eu não gosto de nem dizer o nome dela, faz parte do sistema, e aí está acontecendo com o Vasco, juntando também com a falta de competência e da política do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o time também volta. Então, o provável time para o jogo contra o Melgar será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Meio campo com Jair, Tietê e Felipe Coutinho. Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Provavelmente o provável time titular será esse para o jogo contra o Melgar, que, como eu falei, vencendo o Melgar, vai disputar uma repescagem com os terceiros colocados vindo da Libertadores. E vou informar para vocês agora quais são as equipes que provavelmente poderão enfrentar o Vasco numa possível repescagem, sendo que o jogo da volta é em São Januário, né, é mando do Vasco, né? Então, vamos lá. Botafogo do Rio, o Universidade do Chile, Central Córdoba, aquele time que venceu o Flamengo no Maracanã, a LDU, o Inter e o Bahia. Ou seja, desses 6 times, 3 são brasileiros. Botafogo, Inter de Porto Alegre e Bahia. Os 3, a meu ver, com elencos e trabalhos muito superiores ao atual trabalho e elenco do Vasco da Gama. Os outros 3 times estrangeiros, pelas questões econômicas, têm um elenco, né, pior, tudo mais. Os das Chiles acostumados a jogar Libertadores. LDU também. E isso até o Córdoba fez um trabalho bom, porque conseguiu ganhar o Flamengo no Maracanã.
Então, gente, para mim, empata com o Melgar, para não passar vergonha de uma derrota em casa. Sai deste lixo de campeonato que é sul-americano e vai disputar o brasileiro juntamente com a Copa do Brasil, que é a melhor coisa que o Vasco faz. O Vasco não tem elenco para disputar uma competição, que dirá disputar 3. Tá certo? Então, é isso que estou falando a respeito do jogo, né? E o Melgar apanhou, apanhou todo mundo, apanhou do Porto Cabello, apanhou também do Lanús aqui, né? Apanhou do Lanús lá, o Melgar ganhou do Porto Cabello, perdeu pro Lanús lá e empatou com a gente lá. Então, você já sabe que não é o adversário também, nossa senhora, que vai ter que dar trabalho pro Vasco, tá certo? Só que, volto a dizer, vencer essa partida, você vai jogar mais 2 partidas nesse calendário já apertadíssimo, que é o calendário do futebol brasileiro, tá? Porque o calendário do futebol brasileiro, ele é sui generis. Até a Argentina joga um calendário igual ao da Europa, só o Brasil que não. E aí você fica nessa né? Quando tem a janela, ou tem a data FIFA, todo mundo para, né? Mas você tem a janela de transferências, você tem. Aí você não pode pegar um jogador para você colocar vindo da Europa. E aí o cara vem aqui, pega um jogador que está trabalhando bem, pega, leva. E as mesmas temporadas. Aí por questões financeiras, o clube brasileiro repassa para a Europa ou para qualquer lugar que seja, que vai pagar mais do que aqui. E aí os times brasileiros ficam desfalcados, né? Então, o problema do calendário do futebol brasileiro é um problema insolúvel, enquanto tiver a estrutura do futebol brasileiro como ela é atualmente, né? E a notícia que eu vou dar para vocês, que, gente, não é relativa a futebol de campo, né? Mas, quando se fala em dinheiro, se você quer contratar, você tem que pagar. O Vasco está se não baixasse o Vasco cair numa transferban, como está agora, o Vasco perdeu a ação na FIFA, aberta pelo ex-técnico Vasco Ramon Dias e seu filho auxiliar Emiliano Dias. Senhores, a indenização, juntando os dois, dá em torno de 26 milhões de reais. Sendo que a maior parte realmente é para o Ramon Dias, que tem a multa rescisória de cerca de 15, quase 16 milhões, e a indenização, né, no caso da ação, em torno de 9 milhões. Estamos juntando 16 com 9 dá 25. E aí o Ramon Dias, o Emiliano, perdão, ele está em torno de 650 mil para receber do Vasco da Gama. E isso sendo pago em dia, né? Porém, já tivemos informes da assessoria jurídica do Vasco que eles vão pegar esse valor e jogar dentro dos valores que serão colocados na recuperação judicial do time, né, do clube. Então, o Ramon Dias vai ter isso a prestações a perder de vista, né? E isso vai cumprindo rigorosamente com as normas da recuperação judicial, certo? Então, o Vasco ainda não está livre de uma falência. E para não entrar em estado de falência, ele tem que seguir todos os protocolos, todas as cláusulas colocadas na recuperação judicial. Então, ele tem que estar lá, seguir o que está escrito, para não ter o risco de falir, fechar as portas. Okay? Fruto daí dessa pilantragem que fizeram com o Vasco da Gama, para dizer o mínimo, né? Porque você deixar de subir um ano para baratear o custo do time, para você facilitar uma venda para uma empresa que não foi certamente, ou foi checada direitinho, porque uma empresa, gente que trabalha direito vai chegar direito. Gente que não trabalha direito não vai checar direito. Entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer. Aí chamaram uma empresa que é de estudantários e ex-traficantes de droga
para controlar uma das maiores equipes do mundo, para não pagar nada, para só pegar dinheiro dela, pegar jogadores dela, pagar salários astronômicos para jogadores desconhecidos, né? Pagar, né? Contratar jogadores a preços exorbitantes. Exemplo na nossa maior contratação, zagueiro João Vitor, 32 milhões de reais, né? Um zagueiro João Vitor. E por aí vai, né? Aí você não tem o não pagamento do Aisson. Até hoje São Paulo reclama do não pagamento do Léo Pelé. O Corinthians de vez em quando joga um papo que não recebeu dinheiro relativo ao Lucas Piton. E deve parecer outras aí. O esforço também está sendo falado aí. News Boy já está querendo entrar na FIFA também para pedir indenização quanto à compra do esforço. Então tá aí a demonstração mais clara, mais triste da falta de competência, da falta de clareza, de transparência, certo? Dessa continuidade de diretoria. Tá? Vamos falar a verdade, são 6 anos, 3 de Salgado, mais 3 de Pedro Paulo. Não se engane não, porque quem está aí é continuidade de quem estava. Só isso. Então, essa continuidade aí de incompetência, ela vai até a próxima eleição. Vamos ver se chega alguém de oposição para acabar com essa incompetência, digamos assim, na política do Vasco da Gama, para ver se o clube consegue decolar e chegar ao local que sempre mereceu e que jamais deveria ter saído, que é das glórias, da história bonita, da tradição e fama mundiais. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas no canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos torcer para o Vasco vencer o jogo, né? Eu estou aqui vencer o jogo porque uma equipe que se preze, qualquer equipe de esporte coletivo que se preze, ela tem que estar sempre com intenção de ganhar, de vencer as suas partidas, os seus embates, né? Isso é a vitória de Pirro para mim, né? É a vitória que não adianta, que não leva a lugar nenhum. É isso aí, tá? Fiquem comigo, se inscrevam, tenham todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus, talvez volte com pós-jogo e um beijo no coração de todos.